horas, estamos começando pontualmente. Vamos esperar o pessoal chegar. Então, já estamos aqui arrumando. Vamos ver se o áudio está funcionando. Entra alguém aí para me dizer se está funcionando. Estão me ouvindo? Bernardo chegou, tá me ouvindo, Bernardo? Obrigada, Bernardo disse que eu sou linda. Obrigada, Bernardo. Então, tá todo mundo me ouvindo? Rudá, Lemos chegando. Vamos. Esperar um pouquinho. A galera chegar. Estamos começando mais uma live nesse período de quarentena. Mais uma conversa necessária. E hoje a gente vai conversar com a Cássia Tavares. Vamos ver onde anda a Cássia, se a gente já vai encontrá-la aqui. Hoje a gente vai falar de mais um assunto polêmico, um assunto de ordem social. Cássia! Oi, Cássia! Oi, Gabriela. Tudo bem? Bem, vou apresentar a Cássia. Cássia Tavares é doutora em teologia, enfermeira, professora de enfermagem da UFRJ e estudiosa dos temas femininos. E hoje a gente vai falar desse tema tão pertinente, tão difícil e que a gente convive com ele há muito tempo, que é a violência doméstica. A cada 7,2 segundos, uma mulher sofre agressão física no Brasil. Só 11% das mulheres denunciam a agressão. Dessas agressões, 80% acontecem em casa, em ambiente doméstico. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu comecei falando que 7,2 segundos uma mulher é agredida fisicamente. A nossa conversa leva em torno de 1 hora. Quando acabar a nossa conversa, 500 mulheres vão ter sido agredidas enquanto a gente bate esse papo. Então, Cássia, querida Cássia, é uma felicidade. Eu tô congelada. Você me ouve, Gabriela? Ouço. Você está me ouvindo? Mas a minha imagem está congelada. Não sei como está aí para você. Para mim está normal. Então vamos lá. Vamos ver se é alguma coisa aqui no meu celular. Tudo bem? Olha, uma alegria estar com você também. Agradecer pelo convite. E, de alguma maneira, também agradecer pelas lives que você tem feito, porque nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, isolamento, eu acho que é um dos grandes bens que a gente pode oferecer, não é? Favorecer a comunidade de coisas bacanas, de coisas boas. E eu estava pensando sobre isso, Cássia. A gente... De certa forma, a gente está tendo uma oportunidade. Quantos anos a gente se conhece e essa pandemia está nos aproximando, não é? É verdade, é verdade. E esse início de live, eu chamei pessoas conhecidas, amigas, e como a gente tem reparado e vivido nessa questão da bolha, né? Nós temos a nossa bolha, as pessoas que nós convivemos, as pessoas do nosso ciclo, e a gente tem visto tanta coisa louca, tanta agressividade, tanto fascismo. E onde é que estão essas pessoas, meu Deus? Quem votou nessa gente? O que é isso? E eu estou me sentindo muito rica, porque a minha bolha é muito linda. E você que faz parte da minha bolha, eu fico muito feliz. Eu também não sei. Aliás, a gente já presume de onde vem tanta violência, né? Infelizmente. Pois é. Mas e a questão da violência doméstica, ou violência contra a mulher, seja violência contra qualquer ser humano ou qualquer animal até, ela tem por base aí questões sociais graves, né? Falta de políticas públicas, e o que a gente tem visto agora é um pisar nas políticas públicas, né? A gente está sofrendo isso desde 2018, um pisoteamento das políticas públicas.
E muito em relação às políticas das mulheres, da população negra, LGBTQI+, né? Ou seja, tem uma população vulnerável aí sendo bastante pisoteada, cruelmente, eu diria. Né? Muito, Cruelmente muito pisoteada. Exatamente. E então vamos começar falando o que se caracteriza, como se caracteriza a violência doméstica, que é para as pessoas, porque eu acho que muita gente não entende, vive e não consegue nem identificar que está num relacionamento que sofre violência doméstica. Então, a primeira coisa é pensar que a violência, ela pode acontecer de diversas formas, tá? Ela pode acontecer de maneira a ser uma violência que inicia num processo de pressão emocional, psicológica, de caráter moral, caráter físico, sexual, caráter patrimonial. Então, tem uma série de facetas. Muitas vezes as pessoas acham que a violência é quando o homem ou algum indivíduo bate numa mulher, né? No caso aí, a gente já está falando da violência física. E ela não é... Quando chega um ato de violência física, já aconteceu alguns processos, às vezes, não percebidos. O que é a doméstica? É aquela que acontece dentro de um fórum privado da casa ou do lar. E pode ser familiar ou algum outro núcleo que seja considerado como a casa do indivíduo. Então, por isso é doméstico. E é bom a gente entender também que o doméstico não é só, quando a gente fala em violência doméstica, a gente não está falando só de violência contra a mulher. A gente até vai tocar mais aqui em relação à mulher, nós, né, acertamos isso, tal, que é a figura vulnerável da situação, mas a gente tem violência doméstica contra a criança, contra o adolescente, contra o idoso que mora naquela casa, né? Então, tem uma série de elementos que caracterizam a violência doméstica, mas especialmente a mulher, né? Então, existe dentro de um contexto que se entende como núcleo familiar. Pode ser, inclusive, em relação ao homem também. Ele também pode sofrer a violência. Não é exclusivamente da mulher ou de outros indivíduos. Mas a Lei Maria da Penha, ela ampara a mulher, né? Exatamente. Aí é uma outra questão, não é? Então, veja, quando a gente tem um componente da violência psicológica, moral, físico, econômico, patrimonial. Um exemplo, a gente está vivendo agora essa situação da pandemia com muito desemprego, fora de colocação social, fora do mercado de trabalho, as questões de violência econômica, elas crescem muito, muito, muito. E aí vem tudo junto, né? Violência patrimonial é quando o bem é captado pelo outro, não é? Quer ver um exemplo de violência patrimonial? É quando o idoso, que tem um cuidador ou tem alguém da família, ele perde a sua pensão, a sua aposentadoria, esse dinheiro que estava nas mãos de um indivíduo lá, seja quem for, esse dinheiro não chega até ele, nem o bem do dinheiro, né? Então, é uma violência patrimonial. Agora, a Lei Maria da Penha... Diga, Gabriela. Eu queria dar um exemplo muito simples também dessa violência patrimonial. Os ataques de ciúme, às vezes, de um namorado que pega um telefone, espatifa o telefone na parede, estraga alguma coisa da mulher, rasga alguma coisa com ciúme, com raiva, também é patrimonial, não é? Sim, patrimonial. Eu vou até chegar lá. Hoje a gente tem uma forma de orientar. Então, o que é a Lei Maria da Penha? Maria da Penha, como a gente sabe, ela foi vítima da violência, né? Ela ficou paraplégica, e essa lei é de 2006, não é? Então, é um grande bem. Eu vejo, eu sou enfermeira há 30 anos. Eu vi cenas de violência, eu atendi mulheres na rede pública, eu sempre fui enfermeira da rede pública e agora professora. Eu sempre vi, infelizmente, cenas de violência que a gente atendia, né?
E eu peguei antes da Lei Maria da Penha, década de 90, 2000, e depois Lei Maria da Penha. Então, é um grande bem. E a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher. Inclusive, atenção, mulheres trans. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque parte da população não sabe disso. As mulheres trans são também protegidas pela Lei Maria da Penha. Graças a Deus. A questão patrimonial é o seguinte, a gente até orienta mulheres que já sofrem dentro da sua casa, ou no seu núcleo afetivo, não necessariamente o homem está dentro da casa, ele pode ser um namorado, um noivo, um acompanhante, um parceiro, de relação, e essa mulher, ela começa a sofrer algum grau de violência. Então, se essa mulher está na esfera da vulnerabilidade, já se recomenda que ela tenha relacionamentos assim por amigos, enfim, e ela comece a tirar cópia e proteja o seu patrimônio. Um exemplo, se ela tem um carro, que ela faça uma cópia da chave do seu carro e deixe com um amigo fora da sua casa. Se ela tem escrituras de casa, documento de seus filhos, documentos pessoais de identidade, certidões, seja o que for, que ela faça uma cópia desses documentos e ela preserve em algum lugar seguro. Porque muitas vezes, no acesso de raiva, no acesso de agressão física ou sexual, uma das coisas que esse homem pode fazer é rasgar os seus documentos. Por quê? É uma forma de levar essa mulher para uma situação de na verdade, a palavra não é bem essa, né? Mas você tira dela a identificação dela, você tira a identidade dela. E aí uma tentativa de tirar o nome dela, né? Não tem nada maior do que o nosso patrimônio identitário. E isso ninguém pode tirar. Né? A nossa identidade ninguém pode tirar. Agora, é muito ruim quando a gente recebe uma pessoa que, além de ter sido agredida de todas as formas, é retirado dela a sua identificação civil ou patrimônio. E aí depois é muito mais custoso ela chegar em vias de fato para poder recuperar ou restituir tudo isso. Né? Então, a questão, e na violência doméstica em casa, isso é muito comum, é recorrente. A primeira coisa que ele faz, às vezes, ele não toca, não põe a mão nela, mas ele vai lá e rasga os documentos. Joga um celular no lixo, joga uma chave do carro fora para que ela não saia, para que ela não peça socorro. Então, assim, isso é muito, assim, mais frequente do que a gente até imagina. E, às vezes, essa mulher, não que ela seja ingênua, não, ela está tão mergulhada na esfera das formas de agressão, e podem ser as psicológicas, não, você não presta para nada, você não vai a lugar nenhum, seu lugar é aqui, o seu lugar é fazendo serviços domésticos, porque você não tem capacidade de fazer outra coisa. Ele vai minando, e ela vai se cegando dessas formas de se perceber com autonomia suficiente para buscar socorro e para romper esse tipo de relação. Que também, às vezes, tem relação de amor. O amor existe, né? O amor existe. E aí, esse amor, às vezes, ele vem contra, né? Porque quando essa mulher está suficientemente em condições de denunciar o seu agressor, ela o perdoa, ou ela reconsidera aquela agressão em nome do amor que ela sente, em nome da relação com os filhos. É muito sutil. É muito sutil, e eu acho que a gente tem também a ideia, fica no inconsciente coletivo, a ideia de família, né, do homem, da mulher, e a mulher fica com aquela culpa de desfazer aquele lar. Então eu acho que é importante a gente começar a repensar essa estrutura familiar. É importante a gente pensar que a gente pode ser feliz só com o filho, só com a mãe morando em casa, ou não quer casar, ou é duas mulheres. Repensar a ideia de família, 2 homens, essa coisa que eu tenho que ter uma família, eu tenho que permanecer casada,
isso tem gera uma culpa na mulher que ela não consegue também romper com aquele padrão. Então, é necessário que se repense, né, sobre isso. É verdade, Gabriela. E tem uma questão, a violência pode acontecer também entre casais homoafetivos. Sim, Né? muito. Então, assim, muito. não é só a grande massa são os casais heteroafetivos. Né? Isso aí a gente sabe. Agora, a gente tem que reconhecer que as novas configurações familiares é uma realidade. E muitas vezes é muito mais saudável que esses casais se separem o quanto antes. Porque aquela violência, ela nem sempre é muito fácil de se desfazer, ou se aquelas relações são muito difíceis de se reconstituírem. E eu digo mais, a gente precisaria ter também políticas públicas que dessem assistência a homens agressores, e a gente não tem isso, é muito raro. Muito raro. Eu conheço 1 ou 2 projetos que cuida desse homem agressor. Não é? Porque ele pode ir para a via judicial, cadeia, enfim, seja quais forem as penalidades que a Lei Maria da Penha vai oferecer e vai proteger essa mulher, mas ele também precisa ser tratado, né? Ele precisa ser ressocializado, não vai ficar na cadeia o tempo todo. E o que acontece? Muitas vezes o sistema penitenciário também o torna pior, ele sai da cadeia, ele vai lá e mata a mulher e a família. A gente ainda tem esses dispositivos de que essa mulher não está sendo, de alguma maneira, por N fatores, pela dificuldade de justiça, de políticas públicas, de políticas de proteção. Essa mulher, às vezes, ela fica ainda mais vulnerável porque não tem sistemas protetivos. Não é? Então, ela pensa que se livrou do agressor, ele sai, vai lá e mata. Né? E não manda recado. E é uma coisa que acontece em todas as classes sociais, é uma coisa importante de se falar, porque a gente vê que isso é uma coisa que sempre aconteceu, é um problema social e assim, nós sabemos que existe e existe uma proteção nesse lugar. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mulher de malandro, ela apanha e volta. Então tem uma série de mitos que a gente precisa desfazer disso para poder dar um amparo a essa mulher. Porque ali existe um cárcere. Ela está presa nesse falso amor, ou nessa ideia de família, ou ou reproduzindo padrões que viveu quando criança, ou não teve, né, essa convivência com o pai e procura esse homem, talvez, nessas relações difíceis. Eu acho que a gente precisa repensar. A gente tem um amparo, a gente tem Mulheres em Flor, que é um amparo que a gente faz com terapias holísticas e espirituais a mulheres que sofreram abusos, mulheres que tiveram filhos que foram abusados. E a gente vê que existe uma culpa tão grande, até essa mulher entender que a culpa não é dela. E tem também, assim, são os mesmos padrões. Parece tudo tão engraçado que começa sempre com ciúme, começa sempre desqualificando, indo para a questão psicológica, depois começa uma moral, até bater o primeiro tapa, aí pede desculpa, aí volta uma lua de mel, volta um perdão, e aí depois volta, e fica naquele ciclo vicioso até essa mulher se dar conta que ela está num buraco. É real. O padrão, ele é real. Existe um padrão de sequência de violências. Isso é comprovado. Tem inúmeros artigos nas delegacias de polícia, nas queixas. Alguns vão parar na violência física, outros vão para a violência sexual, e aí a gente tem um outro componente, que é o feminicídio. Que é gravíssimo. É gravíssimo. E veja, no período de março a abril, estatística foi colocado pelo Conselho Nacional de Justiça, de março a abril desse ano, logo depois da pandemia, 22% de aumento do feminicídio no Brasil. Variando de região para região. Tem regiões em que o número é maior, regiões menores. Por quê? Porque a violência caminha junta
junto com a desigualdade social, com as várias questões relacionadas aos componentes sociais. Vamos pensar aí: desemprego, falta de colocação no mercado de trabalho, às vezes está empregado, mas está subjugado. As questões relacionadas às drogas, ao álcool. Tem um monte de elementos aí. A questão mesmo do empoderamento da mulher, e que o homem não acompanha, e ele se acha no direito de justificar as suas inseguranças, batendo na mulher ou querendo isso. E aí a gente também tem uma outra questão. Ao mesmo tempo que a gente tem um aumento dos índices de violência contra a mulher no período da pandemia, e são 22% só do feminicídio, que é a morte da mulher, né, por questões relacionadas ao gênero. Porque, veja, uma mulher que é assaltada na rua junto com um grupo e ela venha morrer ou por um homicídio, um assalto, seja o que for, esse tipo de morte não é chamado de feminicídio. Isso é bom que a gente faça distinção também. O feminicídio tem caráter de gênero. O agressor agrediu essa mulher por ela ser mulher. Ou por ela ser mulher trans. Tá? Exatamente. Então, só isso são 22% a mais. Isso sem pensar nos casos subnotificados. Não é? A gente tem um número enorme de crimes, um número enorme de graus variados de violência que não são notificados, e é bom saber que todas as violências, as agressões das mulheres são de notificação obrigatória. Uma mulher que chega num serviço de saúde, num serviço público, com relato de violência, é feita notificação obrigatória. É compulsório isso. E ela é encaminhada para os serviços de proteção e de averiguação até acionar, na verdade, a Lei Maria da Penha. Então, isso é uma questão. Agora, eu quero chamar a atenção, Gabriela, para uma outra coisa. Que nós mulheres, eu falo desse lugar, não é? Nós temos um potencial para nos desvencilharmos dessas relações que nós não imaginamos que tínhamos. Nós somos capazes. Essa questão de dizer que a mulher ela está no lugar da vitimação, porque ela é incapaz, porque ela não pode, porque ela está amarrada sob julgo de várias situações, cada vez mais a gente está vendo que as mulheres estão se colocando no seu papel, construindo um espaço, e aí por isso que a gente está vendo também tanta reação de negação em relação a esse empoderamento das mulheres. Porque nunca se viu uma mulher tão empoderada, buscando sua autonomia, buscando seu lugar no mercado de trabalho, denunciando as violências, denunciando a violência contra outras mulheres, porque, de fato, esse chavão, essa expressão de não pôr colher, não se meter, isso acabou, isso não existe. E a gente tem que entender, nesse período de pandemia, ouviu gritos, ouviu sinal de violência na casa do teu vizinho, pega o telefone. Se for em relação à mulher, é 180. Se for em relação a qualquer outra pessoa, é 190. E a gente ainda orienta mais. Se essa mulher está sendo agredida na sua frente, ou tem uma ameaça de arma branca, né, que são as facas, ou arma de fogo, ao invés de ligar para 180, se orienta que se ligue direto para o 190, porque a polícia vai chegar imediatamente. Não é? Então, essas questões são importantes. Né? A gente tem que aprender a denunciar. Isso é uma questão de compromisso social. Tem essa campanha agora, né, Cássia? Essa sinal vermelho, porque diminuiu. Eu ia até falar dela. Diminuiu muito as denúncias. Diminuíram porque as delegacias, agora quase tudo é online, só estão as denúncias são de casos muito fortes, que subiu, né, 22%, mas diminuíram as denúncias. Então, uma coisa que a mulher ela está sozinha, ela está com o seu agressor,
e ela está completamente sem saber o que fazer. Tem mulheres que não conseguem ligar, elas não conseguem baixar aquele aplicativo também que nos ajuda. Então, é muito importante, tem aquela... Eu até nem... Eu ia pegar um batom, esqueci, né? Aquele X vermelho, né? Aqui na mão. A gente pode ver numa vidraça, num carro, alguém acenar para você, ela está pedindo por socorro. Está pedindo por socorro. O Conselho Nacional de Justiça, agora, recentemente em junho, Dia 10, né? lançou essa campanha Sinal Vermelho e fez um convênio com as drogarias e farmácias. Então, se você entra no site, você tem a lista lá e o atendente, aquele que está no balcão, ele está orientado nas farmácias conveniadas, são mais de 10 mil no Brasil. Ele está orientado, essa mulher mostrando a palma da mão, batom ou caneta, seja o sinal que ela conseguir colocar. Ela pode, às vezes, estar com o agressor do lado, tá? E a desculpa né? Vamos à farmácia. Ela pode estar com o agressor do lado. Só que na mão, ninguém vê. Ela fecha a mão, acabou. Chega para um balconista, abre a mão, ou para alguém, ela está pedindo socorro. Então, qual é a orientação? 190. Direto. Pega o nome da pessoa, porque o 180 é também um serviço especializado em relação à proteção da mulher, mas ele tem um trabalho assim também de manutenção do cuidado. Existem políticas envolvidas que vai fazer com que essa mulher seja depois continuamente encarregada, né, assim, protegida. 190 é o telefone da emergência, ou seja, é a polícia que tem que entrar em cena. Né? Você está me ouvindo bem, Gabriela? Uma coisa aconteceu aqui comigo. O meu... olha só, o meu rosto está congelado desde o início. Isso está me dando uma certa aflição, que eu não sei, congelou. O meu congela e descongela, mas para mim está perfeito o seu. Então tá ótimo. Se der então vamos embora. Aí você fala, tá? Aí o pessoal que está aqui, porque tem um monte de gente, tem aqui a doutora Fernanda Garcia Ônios que está falando, deve ser difícil lidar com isso, é advogada, está aqui nos acompanhando. Que bom. Tem ameaças envolvidas que envolvem filhos, as relações também ficam muito piores quando envolvem filhos, né? A gente fica refém dessas relações. É muito complicado. É verdade, porque não é tão simples também. Tem estudos não muito recentes, mas que mostravam que, em média, a mulher, para fazer a primeira denúncia, ela leva 5 anos. Você já pensou o que é isso? 5 anos para ela perceber que ela pode fazer a denúncia e que ela deve fazer a denúncia. Então, e isso, a Lei Maria da Penha melhorou muito com isso. Porque está dizendo para essa mulher, olha, você tem direito de fazer a denúncia, porque o Estado te protege. O Estado precisa te proteger. Existem vias jurídicas para que você seja protegida e seus filhos também. Porque, veja, muitas vezes a mulher é agredida e os filhos também. A gente vê cenas e vê uma série de histórias muito tristes em que toda a família é dizimada, é agredida. E não só se essa criança ou adolescente não é agredido fisicamente, ele é agredido emocionalmente. E a gente tem que pensar que essa criança, esse adolescente serão adultos que já estão sendo criados em ambientes de agressão, de violência, de maus tratos. Então, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, também prevê proteção para a criança e do adolescente, e uma das medidas protetivas, é retirar essa criança também de situações em que o lar é violento. Então, as coisas estão muito ligadas, não são situações isoladas. E eu diria, e eu acho que você concorda comigo, essas questões de proteção começam lá na criança. As Exatamente. relações de respeito pelo sexo oposto,
de respeito pela mulher começa na casa e começa na escola, na educação infantil. Tem que começar. Eu acho que a Lei Maria da Penha tem que ser colocada na escola. Eu acho que a gente deve repensar no que é ser homem, né? Eu acho que os homens, eles vêm com uma carga. Repensar como é esse homem, como é que o proceder desse homem? Aonde que eu tenho que colocar minhas frustrações, meus medos, minhas angústias, né? Que devem ser elaboradas e não jogadas em cima de uma pessoa que está mais próxima e que comumente acontece com a sua companheira. Então é um lugar do homem também, porque a gente precisa amparar, como você disse, não tem amparo esse homem agressor. E esse homem agressor, ele está, que a gente fala, né, que constela o macho dominante, que está no inconsciente coletivo da sociedade, esse macho dominante está em todos os homens, inclusive em nós mulheres. Porque são anos de subjugação, são anos desse machismo opressor. Quantos anos que as mulheres estão lutando para sair desse lugar? E esses homens são filhos de quem? De nós, mulheres. Então a gente deve parar, né, Cássia, para pensar aonde está esse macho opressor? Aonde está essa subjugação? E dar voz às mulheres, à sororidade, nos unirmos. É um momento da mulher. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de nos unir, de sair desse lugar de competição, de julgar, né? A gente julga a outra, isso já era. Nós precisamos, sim. Isso faz parte também desse domínio machista que vem nos afastando. A gente tem uma sociedade machista ainda, a gente tem uma sociedade patriarcal. E eu vou até falar uma questão aqui com muito respeito, mas com muita verdade. Muitas vezes os cenários religiosos fomentam essa estrutura patriarcal. Sim. Eu sou teóloga também, eu não posso deixar de dizer isso. Né? A gente tem religiões de caráter, às vezes, de essência muito fundamentalista, que alimentam essa estrutura patriarcal e machista, e bastante paradoxal em todos os sentidos, né? Então, são várias estruturas. E aí tem outras questões aí também que envolvem essa nossa discussão. A gente tem que pensar na mulher negra, que soma ainda mais vulnerabilidade. É a mulher idosa, é a mulher trans, é a mulher lésbica, é a mulher indígena, que está sofrendo muito agora, porque está no isolamento cruel, ainda pior, né? A pandemia veio para despertar em nós um monte de coisa. E uma das questões é a violência, mas atrelada à violência também outros graus de injustiça social, que eu diria que as injustiças sociais são processos extremamente violentos. A fome é muito violenta, a miséria. A gente vai dizer que são processos distanásicos. A morte social que é imposta sobre esses grupos mais vulneráveis todos os dias. Pois é. E é engraçado, porque a gente está falando no universo feminino. E nós, mulheres, somos a maioria, né, Cássia? No Brasil, o número maior é de mulheres. O número de pessoas na universidade é maior de mulheres. As mulheres estão... A gente precisa sair desse lugar de minoria e conquistar o nosso espaço. Sair desse lugar de subjugação, desse universo machista. Porque a gente está com tudo para isso. Estamos com tudo. E quando a gente fala da mulher negra, a mulher de periferia, a mulher das comunidades, ela sofre muito. Ela sofre fora... Todo esse contexto machista, ela ainda tem o contexto do racismo, que é absurdo. A gente está vendo que isso é uma coisa... A gente pensa que é uma coisa do passado. Alguns, né, dizem que isso nem existiu, que nem o nosso querido da Fundação Palmares, que é contra a raça dele mesmo, aquele capitão do mato. Então, a gente vê coisas horríveis acontecendo. E eu acho que a gente está falando dos movimentos feministas, as mulheres negras, elas estão na frente nessa sororidade, nesse amparo que elas estão dando umas às outras. Eu digo que hoje o feminismo está com a força na mulher negra,
porque ela está numa batalha e no enfrentamento desse sistema que é um exemplo para a gente, é um exemplo para a gente seguir. Eu tenho uma experiência da universidade. Eu sou professora do curso de enfermagem, estou o tempo todo com jovens universitários e as universitárias. E existem os coletivos que têm uma força na universidade impressionante, né? De mulheres negras, jovens negras, que já sabem qual é o seu papel, que não estão em situação não são secundárias, são mulheres como todas as demais, somos todas mulheres, né? E o jovem hoje, ele vem com uma força extraordinária. Então, a gente precisa também abrir caminho, abrir espaço para refletir e apoiar esses movimentos de juventude nas universidades, enfim, nas periferias, né? Tem uma série de elementos aí bastante positivos que estão gritando, estão dizendo, olha, a gente não quer mais ficar no lugar da vítima, a gente não quer ficar mais no lugar da inferioridade. Não é? A gente tem medo, quer fazer enfrentamentos, está sofrendo, grande parte está, mas existe um lugar e esse lugar está sendo tomado, está sendo... não no sentido, eu faço parte de um coletivo de mulheres teólogas, nós somos teólogas feministas, a gente diz sempre, as mulheres não competem, as mulheres elas estão junto, elas fazem pensar junto. Nós não estamos aqui para competir, né? Não é uma revolução sexual nova que a gente vai competir com homens, não. A gente quer que os espaços sociais, os espaços existenciais sejam respeitados. E eu volto a dizer, isso começa lá com a criancinha. E aí a gente não pode deixar de botar sobre a mesa Paulo Freire. Não é? Paulo Freire, quando ele fala da pedagogia do opressor, né, pedagogia do oprimido, aliás, ele está dizendo, o que a gente tem visto são reproduções de opressores que um dia foram muito oprimidos. A gente tem que cortar esse laço entre oprimido e opressor, precisamos avançar, crescer. E eu vejo, Gabriela, que após pandemia, na verdade, vai ser um processo de continuidade, porque a pandemia vai melhorar, vai acabar, mas as interpelações, os questionamentos, as questões do que esse processo todo de isolamento trouxe vão continuar. E aí eu acho que o caminho é sempre uma sociedade de solidariedade e compaixão. E começam nesses grupos onde a vulnerabilidade ele está mais aparente, existe mais. Agora, não confundir vulnerabilidade com fraqueza, nem... Exatamente. Cássia, eu acho que a gente podia falar um pouco do abuso psicológico, porque Sim. Muitas mulheres elas não sabem que elas vivem uma relação de abuso, porque Sim. Entende que a agressão é só agressão física, é quando bate, né? E muitas mulheres são minadas e são desqualificadas e, enfim, objetificadas nesse lugar, né, do psicológico. E esse lugar do psicológico traz uma dor na alma muito grande, que ela não fica no físico. Gabriela, tem estudos que mostram que grande parte de suicídios, a gente tem que pensar nisso também, né? Que o feminicídio, inclusive, inclui o suicídio, que é a retirada da própria vida. Uhum. O feminicídio é tanto aquele que mata, quanto aquela mulher que pode tirar sua própria vida por uma dor extrema. E às vezes essa dor não é a física. Talvez para algumas, a gente também ouve isso, um tapa doa menos do que aquele processo de desqualificação contínua que essa mulher vem sofrendo. Então, exatamente. A violência psicológica, né? E ela, às vezes, ela é muito mais prolongada, porque a mulher fica 2, 3 anos, meses numa relação sofrendo isso, não percebe ou não valoriza, no sentido de que não é tão grave assim,
ela só vai dar o primeiro grito quando ela leva o primeiro tapa. Mas antes disso, tem uma história longa, né, de identidade minada. Ela produz insegurança, produz outras doenças psicossomáticas, como insônia, depressão. É uma série de sintomas que vão fazendo com que essa mulher não se perceba, não acredite em si mesma e não seja capaz de dar passos para melhorar ou sair daquela situação. Então, eu diria que a violência psicológica é de extrema gravidade, como qualquer outra, mas é uma das primeiras que acontece, né? Às vezes no namoro. A gente tem um olhar mais avançado. Às vezes a gente está entre amigos ou em algum tipo de grupos, relacionamentos, a gente está vendo que aquela relação já está condenada pela forma como o cara trata a menina na frente das pessoas, humilha, desqualifica, é a roupa, é o cabelo, é a cor, é a forma de comer, é a forma de se portar, é o trabalho que é menor ou maior, enfim, tem N coisas ali e aquela relação já está fadada ao fracasso. Só que, em nome daquele amor, tô apaixonada, enfim, prefere ficar numa relação assim porque ainda também não acordou para a dor, né? E essa dor vai acontecer lá atrás, lá na frente. Eu só quero contar uma situação, rapidamente ilustrar uma situação. Eu conheci uma pessoa que mulher já, madura, ela depois de 25 anos de casamento, ela pediu o divórcio. Ela saiu da relação. E quem conhecia o casal ficou tão chocado, porque via alguma coisa assim, às vezes um destempero dele, mas ela chegou e uma vez ela me disse assim, olha, eu desfiz o meu casamento depois de 25 anos, porque eu acordei e me perguntei quem eu era. E eu me vi não sendo ninguém. Aquela relação tinha minado a minha identidade. Me descobri, né? Exatamente, eu me descobri não sendo quem eu era, não sei, eu me perdi. Essa mulher rompeu essa relação depois de 25 anos. Obviamente que tiveram outras questões, mas esse foi um elemento disparador que muitas vezes vai aparecer nas terapias, né, nas psicoterapias, vai aparecer entre diálogo entre amigos, enfim. E foi minando, imagina. Ela saiu de uma relação destroçada, porque foi minando, né? Isso aí é um dos exemplos. E eles fazem assim, essa relação, e que é sempre o mesmo ciclo, a pessoa fica dependente, ela vai se descaracterizando, ela vai se perdendo naquele lugar, e sem aquele ser, vai ser pior ainda. E tem até um ditado antigo, ruim com ele, pior sem ele. Olha que coisa horrorosa isso. Ruim com ele, pior sem ele. O que é isso, gente? Pois é, eu não tenho condição de deixá-lo porque eu não tenho como criar meus filhos, porque eu não tenho nem a conta bancária dele, eu não sei nem quanto ele ganha de salário. Isso são formas. A pessoa pode ser maravilhosa, mas essa mulher tem direito a compartilhar dos bens, não é? A compartilhar do produto daquela relação. Então, assim, não é para botar minhoca de quem está nos ouvindo, não, mas é real. É real. Eu já boto minhoca. É um patrimonial até, né? Aquela mulher que não tem acesso a um bem, ela tem que começar a pensar, por que isso, né? Por que ele não me dá? Por que eu não posso exigir também? Né? Exatamente. E hoje, muitas relações são desfeitas porque essa mulher começa a perceber que ela não é ali só uma mulher para a cama, só uma mulher para o forno e fogão, só uma mulher para, né, botar o chinelinho no pé dele. Essas coisas assim que são muito sutis. Mas é muito assim patriarcal mesmo. Né? É muito antigo, né? Mas tem um ranço enorme, né? É a propriedade, né? A mulher é propriedade daquele homem. Inclusive sexual. Inclusive sexual. Né?
Cássia, e vamos falar do abuso moral, porque as pessoas também, às vezes, não conseguem diferenciar. Abuso psicológico, o que é abuso psicológico e o que é o moral? Então, vamos pensar. O moral, o psicológico, ele vem com as repetições e no sentido de fazer com que essa mulher sinta-se cada vez menos, vai somando. E aí vem os resultados, assim, no sentido dela se perceber mesmo menor. O moral é quando denigre a imagem da mulher ou o seu posicionamento social. Exatamente, Então, né? veja bem, aquela mulher que chega num determinado ambiente, como eu já vi cenas assim, e ele chega e diz assim, tá vendo? Olha o tamanho da saia dela. Olha só, ela está se oferecendo. Né? Olha só. O estupro, a culpa é da mulher. Foi ela que deu mole, foi ela que seduziu o homem, foi ela que, né, o instigou. Isso aí é de ordem moral. A É psicológica louca. na relação, exatamente, na relação. As coisas estão muito juntas, tá? Estão muito Porque juntas, você é. muito juntas. Você vai minando. A psicológica, muitas vezes, acontece muito dentro do fórum íntimo. Às vezes, Uhum. ninguém ouve nada, porque acontece no fórum privativo da casa ou do quarto. Tá? A moral não, a moral vai extrapolar. A moral vai extrapolar os muros da casa, os muros, É. as paredes do quarto, a gente diria assim. E que normalmente, quando ele é denunciado, ele vai apelar para isso, desqualificar a mulher. Porque tem aqueles três arquétipos que eles nos colocam, né? Ou é santa, o que o machismo coloca a mulher, ou ela é santa, ou ela é puta, ou ela é louca. Então, a santa é a mãe, é a mulher que está lá dona de casa, que está cuidando dos filhos, que também não tem mais nem relação sexual com aquela mulher, vai ter na rua com a outra. Ou a mulher é a puta, aquela que é independente, ou então está se oferecendo, a de sainha. Ou ela é louca porque ela reagiu. Ou ela é louca porque ela te denunciou. Ela é louca porque... Então, assim, a gente fica nesse triângulo circulando, né? Até a gente vai começar o nosso programa, que é nem santa, nem puta e nem louca. Porque a gente vai começar esse programa. Porque é o universo que a gente precisa falar. Nós não somos nem santas, nem putas e nem loucas. E que o machismo... Somos mulheres, gente. Nós somos muito mais do que isso. Os nossos sentimentos, as nossas qualificações, a nossa potência feminina é muito mais do que essa. E eu acho que a mulher precisa também pensar que eles sempre dão a mesma coisa. Começa com ciúme. Mas o ciúme pode ser um tempero. Ele gosta tanto de mim. Aí daqui a pouco ele começa... Exatamente, começa a se meter na roupa. Ele está preocupado, ele tem ciúme. E esse é o primeiro indício, e daqui a pouco vai tomando conta, e a mulher tem a ideia ainda de que aquele homem vai mudar. Ô, Gabriela, pois é, e o ciúme já dá uma conotação bastante doentia, tá? É sinal de alerta, esse homem precisa de psicoterapia. Qualquer Exatamente. tipo de... Mas às vezes ele não aceita. Quando você fala aí da mulher santa, a gente lembra também, muitas vezes essa mulher tão santa na visão desse homem, ela é obrigada a ir para a cama com ele, quando ele quer, e ela vai. Sim. Né? Quando ela recusa, aí vem a violência, né? Enfim. Às vezes, ele tira o patrimônio, como eu já vi casos de mulheres que não trabalham, e que ele não deixava trabalhar, olha só, não deixa trabalhar para que ela não tenha renda própria, ele dava tudo em casa. Quando ele não quis mais, ele tirou tudo. Deixa sem gás, deixa sem comida. Então, isso aí é violência patrimonial do bem de consumo e também você pode ter o bem permanente da casa, do carro, enfim, né? Mas aquele bem de consumo. E aí vai afetar os filhos, ele não dá o gás, porque aí a criança também não vai comer.
ele vai tirar o dinheiro da passagem. É muito triste a situação. Quando ela acorda para isso, ou quando ela acorda e percebe, não, eu tenho o direito de me negar a fazer sexo. Eu tenho esse direito. Direito sobre o meu corpo, sobre a minha forma de pensar, sobre a minha forma de me comportar, sobre as relações de amizade que eu preciso ter. Então, existe muitas vezes relacionamentos, vem a questão do ciúme, em que existe como se fosse me foge a palavra, mas assim, as relações de amizade estão tão misturadas que essa mulher não encontra a sua individualidade, não tem seus amigos particulares, nem ele. Ou não fazem amigos porque querem viver um para o mundo do outro. Então, essas relações, elas são um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa passada, destemperada nas questões aí, nas relações. Você falou dessa questão do corpo, de não fazer sexo. Uma coisa também muito importante, o abuso sexual no casamento. Porque não conseguem... Não é abuso sexual. Abuso sexual é quando... Mas existe, e é muito comum, o abuso sexual no casamento. A mulher como propriedade, né, daquele homem, ela tem que fazer sexo com ele, ela tem que estar à disposição, e às vezes ela é agredida. E para não ser agredida, ela se submete. Muitas acontecem. Muitas. E tem outra coisa. Até a forma do sexo, ele determina como tem que ser. Né? Então, assim, o fazer sexo é uma questão particular, é do casal, obviamente. Mas a mulher tem que dizer como ela gosta e como ela quer. O homem também tem que dizer como ele gosta e como ele quer. Então, muitas vezes, essa violência... ela está, sim, nas relações estáveis. E isso é muito grave, porque existe, sobretudo, eu chamo dos casamentos institucionalizados, né? Que passa pela instituição, sobretudo religiosa. Isso é muito antigo, mas tinha aquela ideia de que a mulher tem obrigação conjugal. Isso vem do século IV. Não é? Tem uma moral antiga, então isso é a obrigação do débito, no latim se chama débitos conjugales, débito conjugal. Esse homem chega bêbado, ela tem que ir para a cama com ele. Esse homem chega, ou ele quer naquele momento, tem que ser daquela forma, né? Então isso é uma situação de violência. Uma outra coisa que a gente não tocou aqui, mas que acontece muito, e é violência contra a mulher, quando essa mulher engravida, e esse cara cai fora, né? Pois é. Ele não pontua sua responsabilidade na relação e pela gravidez. Essa mulher sofre violência quando acontece isso. Mas ele não quer o filho é dela, não o filho é dos dois. A responsabilidade é dos dois. Durante a gravidez e depois, enfim, enquanto esse filho... precisar dos dois, né? A responsabilidade é dos dois. Isso é muito comum. E aí a gente cai nessa questão do aborto, que os homens abortam o tempo todo, né, Cássia? Porque eles viram as costas e vão embora. E tem uma questão também, porque quando o filho nasce, existe toda uma romantização em cima dessa criança, o amor. Primeira coisa que nasce quando uma criança é a responsabilidade. Aquela criança, ela precisa comer, ela precisa viver e ela está precisando daquela mãe. Então nasce um senso de responsabilidade muito grande. E muitos homens, eles não querem deixar de serem filhos. Eles podem até ter planejado o filho com aquela mulher, eles acharam maravilhoso, mas quando aquela criança nasce e ele olha que ele vai ter que ter responsabilidade sobre aquele ser, ele não segura a onda e ele vai embora. Ele vai embora e não olha nem para trás. E às vezes, muitos deles se fazem assim. Hoje a gente tem os pais de Facebook, né? Pais de internet, pais que aparecem em foto. Mas pai é aquele que está do lado, aquele que se preocupa com a escola, com a comida, que se preocupa com o bem-estar, se preocupa com tudo da criança, né? Quer saber se aquela criança está bem. Então, eu acho que é um lugar que a gente precisa repensar, porque é cobrado muito dessa mulher. Se essa mulher abandona um filho porque não tem estrutura, essa mulher é crucificada. E quantos homens que abandonam?
tem a questão da a paternidade, ela não é só responsável, mas a paternidade é participação. Eu Exatamente. recentemente ouvi, e é uma coisa bacana, né? Existem homens assim muito conscientes e muito no seu lugar, né? Recentemente eu ouvi, até num grupo de luto de homens, eles dizendo, olha, quando a minha esposa perdeu o seu bebê, eu também sofri, eu perdi meu filho. E não foi me dado o direito de sofrer o meu luto. O luto era da mulher, e eu quero viver. Então, assim, são exceções. Mas São. assim, a gente precisa também mostrar isso. Existe todo um lado também de que esse homem foi criado numa sociedade tão machista que ele não pode sofrer, que ele não pode chorar, que ele não pode, né? Enfim, a mulher é que cria porque ela que pare, não é bem assim. Ela vai criar junto com, ela vai parir, mas a participação é do casal. Eu sou enfermeira obstétrica, né? Então, o período que eu trabalhava em pré-natal, a presença, hoje você faz o pré-natal do homem, existe uma política pública, né? O Uhum. pré-natal do homem. Então, eu ainda não tinha esse tipo de política na época, mas eu sempre dizia, olha, cadê o homem? Cadê o pai? Não é? E até eu tive, assim, também, foi bonito, eu fiz pré-natal de 2 mulheres. E é um relato bonito, eu acho que tem tempo, eu não sei, eu estou sem a hora aqui, Gabriela, Eu tô, mas eu eu- acho que Como é que a vale a gente está pena, de hora, gente? não sei. A minha Quanto imagem tempo a está gente tem? Também não. a minha A imagem gente está tem 5 minutos congelada. só? Temos só 5 minutos, Cássia. Foi tão bom. Mas deixa eu até falar uma coisa. Já que a gente está falando que a gente Pergunta aí para responder? tem, mas antes disso, já que você falou em pré-natal, a gente vai fazer outra live falando sobre abuso na questão obstétrica. Vamos fazer Então isso. vou ter chance de contar. Tem casos Vai ter muito bonitos. chance de vai ter chance de contar. Vamos ver se tem, porque a gente tem várias participações aqui. Vamos ver Bem quem bacana. está aqui. Olha aqui o Márcio Kerbel falando: o homem agressor precisa ser contido onde tudo começa. É preciso prevenir a violência pela raiz, na relação familiar e na formação escolar. Deve-se construir uma cultura de paz e de não violência. Isso mesmo, Perfeito. Márcio, jornalista, maravilhoso. Aqui a Aline falando que acredita que essa violência vem da educação. A mesma coisa é a educação, do caráter agressor, não é da bebida alcoólica, como se diz, não é. Exatamente, não é. Está dentro de cada um. A gente precisa sair desse lugar das agressões. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui para Cássia? Foi rápido, Cássia, passou rápido, né? Foi. Eu estou com a minha imagem congelada, mas você está me dando feedback. Muito legal, Gabriela. Acho que a gente encerra reforçando uma questão, a educação das crianças, o bom exemplo dos seus pais, uma educação libertadora, uma educação reflexiva, que faça essa criança pensar, que ela possa elaborar as boas coisas também, não é? E pensar que a gente precisa entrar num caminho aí da solidariedade e da compaixão. E em relação a tudo, tempos novos, né? Eu vejo com otimismo o que vem depois. Eu acho também, Cássia, que a gente precisa abraçar esses homens e pensar nesses homens que estão chegando. Porque existe uma pressão muito grande desse homem ser o provedor, dele ser o que banca, o que chega. Então, a gente precisa pensar sobre isso, não ficar só na crítica, não é? A gente precisa pensar, gente, vamos repensar o homem contemporâneo. Vamos entender o que é o machismo. Né? O machismo não é o feminismo não é o contrário de machismo. O machismo é acreditar que que é superior à mulher. E isso não é uma verdade. Não, e valorizar as coisas boas, né? Homens bem íntegros e dando bons exemplos. Muito bom. Estamos ganhando parabéns. Abraçar a fragilidade dos homens. O Bernardo está perguntando qual é a próxima live. A próxima live vai ser sábado, que é o Café Cultural
Café Cultural, e a gente vai falar sobre diversidade, Cássia, que Beleza. dia 28 é o dia do orgulho LGBT, e nós vamos reunir deixa eu até